graça e paz a todos, meu boa noite, que Deus possa ter abençoado a sua vida, a sua família, a sua casa, e que a bondade e a graça de Deus pode ter acompanhado você. Eu quero desde já agradecer a todos que visualizaram, a gente está com um número muito bom de visualização no YouTube, no Facebook, alguns irmãos acompanhando, mandando mensagem. Então, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por, de uma forma ou outra, estar contribuindo para a sua vida espiritual. E que você também, se você foi abençoado com esses vídeos, você possa compartilhar com alguém, você possa indicar para alguém, para que essa palavra também chegue a outros e outros também sejam fortalecidos e incentivados a estudar a palavra de Deus. Aos que visualizaram, mas não se inscreveram, se inscrevam no canal para que você possa estar acompanhando novos vídeos que serão postados e assim ficarmos nesse segmento de aprendizagem da palavra de Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale ao seu coração. Vamos para o último vídeo de Abacuque. Abacuque tem nos dado lições impressionantes. E aí nós estamos aqui vendo de uma forma bem superficial, mas é mais para incentivo para que nós possamos estudar a fundo a palavra de Deus. E hoje nós chegamos no último vídeo dessa série de Abacuque. Se eu não me engano, esse é o 6º vídeo. Então nós queremos finalizar essa série hoje do livro de Abacuque. Para o propósito. O propósito, amados, é nós entendermos e quando lemos o verso 17, verso 18, nós temos um entendimento por que o Abacuque falou aquilo ali. No verso 17, o verso 18, ele diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Verso 18, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, nosso propósito era esse, trazer esse pensamento e quando nós lemos esses 2 versículos, nós entendemos o que levou o profeta a escrever, o que levou o profeta a falar essa expressão de fé a Deus. O que estava acontecendo nos seus dias para ele dar essa expressão de fé? Note que isso é uma expressão de fé do profeta Abacuque. Nós vimos, talvez o vídeo fique um pouco longo, que nós vamos dar uma recapituladazinha rápida aqui no que nós vimos, mas nós vimos no primeiro vídeo a introdução do profeta Abacuque, qual era o cenário dos seus dias na nação de Judá, os problemas que Judá enfrentavam de ética, de moral, de conduta, as dificuldades que a nação enfrentava por ter essas práticas no meio da sua nação. Nós vimos no vídeo 2 a primeira fala do profeta a Deus. Ele questiona a Deus por que Deus fazia com que ele visse a corrupção e Deus não respondia. No terceiro vídeo nós vimos a primeira resposta de Deus. Deus responde ao profeta que estava vendo, que já estava entrando com providência, que ali do lado estava levantando uma nação, que era a Babilônia, e essa nação seria usada por Deus para punir Judá. No 4º vídeo nós vimos a segunda fala, ou a intercessão do profeta a Deus, ou a queixa, né, se você assim preferir. Ele questiona a Deus por que justamente aquela nação tão mal, tão cruel, tão perversa, e porque justamente aquela nação que Deus estava levantando para punir a Judá. Então, no 4º vídeo, nós vimos, no 5º vídeo, aliás, né, se eu não me engano, no 5º vídeo nós vimos a resposta de Deus ao profeta. Deus responde agora ao profeta, dizendo que aquela nação que ele iria usar para punir Judá não iria continuar para sempre nessa impunidade. Ele iria usar ela, Deus levantou ela, iria usar para punir Judá, mas também Deus iria tratar com elas devido ao seu comportamento desordenado quando ele conquistava as nações da qual ele passava. Então,
Deus afirma Abacuque e volta a afirmar aquilo que ele tinha falado na primeira fala, que iria punir Judá sim, e também iria punir a Babilônia pelo seu mau comportamento. Abacuque, como nós falamos, é uma sentença, que não é uma profecia. O profeta não está profetizando nada, ele está dando uma sentença que Deus já tinha dado a ele. E agora nós chegamos no capítulo 3, é o último capítulo do livro pequeno, só tem 3 capítulos, nós chegamos no capítulo 3. No capítulo 3, agora nós vemos a postura do profeta Abacuque, depois dessas falas com Deus, desses diálogos, das intercessões, das respostas de Deus. Agora nós vemos um homem quebrantado, no capítulo 3. Nós vemos um homem consciente dos acontecimentos futuros, e nós vemos um homem totalmente dependente de Deus. Visto que no capítulo 2, Deus fala para Abacuque que ele ia cumprir tudo aquilo que ele tinha falado, mas que o justo teria que viver pela fé. O justo teria que viver pelas promessas que Deus havia feito, desde Abraão, vindo prometendo até os dias de Abacuque. Então agora o justo teria que se apegar a todas essas promessas que Deus tinha feito e viver pela fé nessas promessas. Então nós chegamos no capítulo 3, nós vemos Abacuque dizendo a seguinte expressão no versículo 1. Ora, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Aqui nós temos uma música, veja só a postura do profeta. Depois desses diálogos tão duros e tão sérios com Deus, agora Abacuque escreveu uma canção, uma música. E na letra dessa música de Abacuque, ele diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos agora um profeta. Tente pensar um pouco, enxergar com os olhos de Abacuque. Tenta andar agora pelas ruas de Jerusalém. Abacuque ele anda pelas ruas de Jerusalém, de Judá. Nas ruas ele vê homens, ele vê mulheres grávidas, mulheres são crianças. E agora Abacuque sabe que tudo aquilo que ele está vendo, em breve, não existirá mais. Ele olha para o templo de Jerusalém agora e o que ele vê são escombros. O que ele vê são escombros que logo aquele templo já não vai mais existir, vai ser destruído. Os utensílios do templo do Senhor vão se levar, o templo que é a glória de Deus presente no meio de Judá. Agora, Abacuque ele está com essa sentença. E ele sabe que aqueles utensílios, aquele templo, aquela glória do templo, logo vai ser levada para a Babilônia, o templo vai ser destruído, as crianças vão ser exiladas, as mulheres grávidas provavelmente não terão filhos ali em Jerusalém, porque Jerusalém provavelmente vai virar escombros. Então esse é o cenário do profeta Abacuque. É isso que ele vê depois dessa declaração. Ele diz a Deus que ele se sente alarmado com tudo isso que vai acontecer. Ele se sente espantado com tudo isso que vai acontecer. Com o que vai acontecer com Jerusalém. Ele está vendo Jerusalém, ele está vendo o futuro de Jerusalém. Se vocês forem lembrar, quando Jesus chegou até Jerusalém, ele olha para o templo, ele chora, porque ele sabe que alguns anos depois, 70 anos depois de Cristo, a Jerusalém, o templo virou escombro, e Jesus chora ao ver Jerusalém. E Abacuque sabe que o que iria acontecer com Jerusalém era uma colheita de uma semente que os próprios judeus haviam plantado quando se afastaram de Deus, quando desobedeceram a Deus. Então agora eles vão colher essa semente que eles plantaram. E se você for ler Neemias, quando Neemias diz que chegaram alguns viajantes de lá, ele pergunta como é que está o meu povo, como é que está aí. E a notícia é trágica. Sobrou alguns, e esses que sobraram eram os mais debilitados, os mais fracos, e estava em ruínas. Jerusalém estava em ruínas. Nabucodonosor deixou Jerusalém em ruínas. E agora o profeta olha para essas declarações de Deus, ele diz que ele se sente espantado. E agora tudo que o profeta tem é se apegar nas promessas de Deus e viver pela fé em Deus. Pela fé em Deus. Ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos.
nos anos que Judá estiver no exílio, nos anos que Jerusalém estiver sobre ruínas, Senhor, aviva a tua obra, continua com os corações ardentes pela tua presença, continua guiando o teu povo, continua falando com o teu povo, não abandona o teu povo e fala assim, na tua ira, Senhor, lembra da misericórdia. Ele pede a Deus que quando Deus, na ira do Senhor, o Senhor se lembrasse da misericórdia e agisse com misericórdia. Provavelmente Abacuque não viu. Provavelmente, certo, né? Que Abacuque não viu a saída do povo do exílio, mas já não era mais aquela mesma Judá que foi para lá, para o exílio. As coisas mudaram lá no exílio, muita coisa aconteceu e as coisas mudaram. E então Abacuque, por isso que ele diz que se sente espantado. Talvez nós olhamos para o cenário que nós vivemos hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo, onde nesse momento filhos choram por pais, pais choram por filhos, devido à pandemia e outros males também que está acontecendo, e aí você olha e tudo que você tem que fazer é se apegar nas promessas de Deus. Se apegar em Deus, se apegar nas promessas que Ele fez para nós. As dificuldades que nós estamos vivendo hoje, nós temos que apegar nessas promessas. E qual foram essas promessas? Essas promessas foi que Jesus nos fez a seguinte promessa, que no mundo que nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Nenhum de nós foi iludido quando nós fomos chamados para o reino de Deus. Quando Cristo nos chamou, quando Deus nos chamou para a sua presença, que o Espírito Santo veio sobre nós e nos convenceu que nós éramos pecadores, carentes da glória de Deus, carentes da misericórdia de Deus, nós não fomos iludidos. Cristo falou que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu aquele sistema da morte, aquele sistema do pecado, onde o ser humano não tinha força nenhuma contra a morte, e esse pecado, essa morte, lançaria o homem no inferno. São dois que andam juntos, é a morte e o pecado. Porque a morte, ela é a recompensa pela vida de pecados. Então, nós estamos falando, é claro, da morte física, estamos falando da morte espiritual. A morte física é uma morte que todos irão passar, exceto com aqueles que irão ser arrebatados, mas a morte espiritual que estou me referindo. E Cristo veio para vencer esse mal. E Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E Paulo diz mais. Quando ele diz mais, ele dá uma expressão de alívio no nosso coração. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É nessa promessa, amados, que nós temos que nos apegar. Nos dias maus, talvez você que esteja me vendo aí, que esteja com uma conta no banco e ainda tem uma reserva no banco, olha para o seu armário e esteja ainda com bastante mantimento no seu armário, sua geladeira cheia, mas se lembre que também existem outros irmãos que não têm esse privilégio, que estão passando por um momento de dificuldade, não sabem como vai ser o dia de amanhã, não sabem como vai ser daqui para frente, foi pego por diversos problemas, e esse dia mal chegou na vida, e aí o que ele tem que fazer? Se apegar nessas promessas, se apegar na promessa que o nosso Senhor, o nosso Mestre fez para nós, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que não nos deixaria órfão, que deixaria o Espírito Santo para falar aos nossos corações e que iria voltar. Essa é uma promessa maravilhosa, essa é uma promessa linda, que iria voltar para nos buscar. E nós aguardamos ansiosamente a segunda vinda do Senhor, onde quando Ele vier nós vamos estar com Ele, onde os céus e as terras já passaram, e onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, todas as lágrimas serão secadas dos olhos, serão enxugadas dos olhos, e nós viveremos diante dele na presença do seu reino. O justo vive nessas promessas, e que ainda que o dia mal chegue para nós, ainda que a dificuldade chegue para nós temos irmãos aí que estão perdendo filhos devido a essa pandemia. Há poucos dias aqui, próximo da minha casa aqui, houve um culto online em memória de uma jovem que perdeu sua vida devido a essa pandemia. Triste, uma jovem ainda, triste.
Mas nós, nesses dias de dificuldade, nós nos apegamos na promessa de Deus. Vamos nos apegar a ela. Então agora você entende por que Abacuque ele escreve os versos 17 e os versos 18. Ele agora está com tudo isso que Deus falou na sua mente, no seu coração. Ele sabe o futuro de Judá, ele sabe que a Babilônia vai vir, ele sabe que Jerusalém será destruída, ele sabe que o templo será destruído, ele sabe que serão levados os judeus escravos, ele sabe que tudo isso vai acontecer. E aí ele dá uma expressão de fé, andando pelas ruas de Jerusalém, provavelmente vendo tudo isso, logo no futuro acontecer. Ele dá uma expressão de fé, ele diz que ainda que a figueira não floresça, e que não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam muito minta. Ele sabe que isso não vai acontecer. Ele sabe que quando a Babilônia chegar, isso aí vai ser tudo destruído. As ovelhas sejam arrebatadas do curral, arrebatadas aqui na expressão de ser tomados, eles iriam tomar as ovelhas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele está dizendo aqui que é o cenário que iria acontecer com Judá. Ele sabe que isso aqui ia acontecer. Talvez os outros, provavelmente nem o outro de Judá sabia, mas Abacuque sabia o que ia acontecer, porque ele teve esse diálogo com Deus, e o próprio Deus falou que iria fazer isso. Ele diz: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que tudo isso aconteça, eu continuo firme diante do Senhor, com o coração contente e confiado nas promessas do Senhor. O Senhor Deus, verso 19, para nós fecharmos: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Nós aqui estamos vendo uma música da Abacuque, desses dias de dificuldade que ele passou, mas nós não estamos aqui para anunciar placa de igreja, não estamos aqui para anunciar que essa igreja, aquela não, nós estamos para anunciar a igreja do Senhor, aos chamados por Deus para a sua presença. Tem que andar pela fé, nós temos que andar pela fé. Hoje eu posso estar na igreja onde eu congrego, na igreja do Movimento dos Irmãos, tem até a Bíblia comemorativa, Movimento dos Irmãos. Posso estar hoje, amanhã posso ser que não, amanhã posso estar em outra igreja, uma igreja batista, enfim, outra igreja presbiteriana, outra igreja, não sei. Mas não é essa placa de igreja que nós estamos falando aqui, sobre o justo viver pela fé. Não é essa placa, nós estamos falando dos chamados por Deus para a sua presença, aos lavados, aqueles que tiveram o coração quebrantado, aqueles que tiveram a ação do Espírito Santo moendo todas as suas defesas, e se viram diante de Deus totalmente indefesos e pecadores, e foram abraçados por essa graça, transformados em homens e mulheres de Deus, com o nome escrito no livro da vida. Aos chamados por Deus, aqueles que Ele chamou para a sua presença, a nós vivemos pela fé nas promessas que Ele nos fez, que estaria conosco e que iria voltar para nos levar para viver diante da sua presença. E nós cremos nessa promessa e vivemos nessa promessa. Aos irmãos, que Deus abençoe, que a graça, a bondade de Deus seja sobre a vida de vocês, que o Espírito Santo possa falar em cada coração, e que a bondade, a misericórdia do Senhor seja sobre nossas vidas, e graça e paz.